O pessoal está conversando aqui, falando das gravações e tudo mais, mas aí também não dá, né? Pronto, desativado. Então começaram a fazer a gravação, ó. Tá tudo ok. Vocês tiveram o módulo 1, né, já do Aprimora, aí chegaram a mexer já? Chegaram a acessar? Gemima, já? A Lia também. Bacana, então vocês já conseguiram, os logins estão funcionando, né, as senhas estão ok. Bacana. Só relembrar um pouquinho aqui, falar um pouquinho mais do Aprimora. Antes da gente começar, vamos lembrar um pouquinho do que foi visto. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Ok, estão vendo minha tela? Estão vendo o PowerPoint aqui? Opa, legal, bacana. Eu vou deixar o chat fechado agora, porque eu preciso mostrar a tela aqui, obrigado. Mas, por favor, abre o microfone aí, vamos conversando comigo. Quanto mais vocês conversarem, mais feliz eu fico. Se a gente ficar falando aqui, às vezes a conexão cai, a gente não sabe se está funcionando ou não, tá? Mas vai dando os retornos aí para a gente, vai conversando comigo, tirando dúvidas. Aí a gente... Ué, Gemima tá falando que não tá enxergando? Nem a Lia? Que estranho, parou de compartilhar a tela? Não estou compartilhando não, Marcos. Que estranho. Deixa eu ver aqui o que aconteceu com o Teams. Foi agora? Agora sim. Tá o PowerPoint aí? Sim. Obrigado. Obrigado. Opa. Interlene, boa tarde. Bacana. Então, ó, vamos relembrar um pouquinho aí do que a gente viu do Aprimora. Quando a gente fala em Aprimora, a gente está falando em aprimorar, né? O Aprimora, ele é um sistema, uma plataforma adaptativa. Então, assim, ele é mais do que um programa, tá? Quando a gente fala num programa, o programa ele é estático, ele faz alguma coisa e só. A gente fala em plataforma adaptativa porque o Aprimora, ele se adapta à situação. Então, assim, ele se ajusta de acordo com as necessidades aí dos alunos, da turma e do professor, tá? Então, para facilitar a vida de todo mundo. Pensar numa situação assim, ó, de começo de ano agora, onde os alunos estão chegando e vocês estão recebendo alunos que, provavelmente assim, vocês não conhecem, né? Então, os alunos estão chegando. Qual é o nível desses alunos? Como é que a gente sabe por onde iniciar? Será que eles têm o conteúdo de terceiro ano que eles devem ter cumprido para começar agora o de quarto ano? Tá? Então, como que a gente vai fazer isso daí? Tem que fazer o quê? Uma avaliação diagnóstica, certo? Então, como é que a gente vai fazer uma avaliação diagnóstica de uma turma assim que é completamente diferente? Tem alunos mais acelerados no ritmo de aprendizagem, tem alunos com dificuldades, tem alunos com facilidades e entendimento, tem aluno que já vem com um conteúdo maior de casa ou de outra escola. Como é que a gente faz para saber tudo isso? Tem que aplicar uma avaliação diagnóstica. O Aprimora, ele tem avaliação diagnóstica. Então, é sempre interessante fazer uma avaliação diagnóstica no começo do ano para saber como trabalhar. Por que fazer no começo? O Aprimora, ele vai se ajustar ao ritmo da turma, do aluno, do professor, tá? Para fazer isso, a gente precisa saber qual é o ritmo. Então, o Aprimora, ele não faz uma avaliação póstuma. Depois que é dado o conteúdo, a gente vai ver o que ele aprendeu. Não, a gente tem que saber o que ele conhece agora, qual o nível dele agora, para poder saber como trabalhar. Tá? É essa a ideia. Não ver depois o que aconteceu, é pensar no que vai fazer agora. Tá? Então, assim, tem a avaliação diagnóstica, que dá para agendar, e já sai tudo tabulado, já sai tudo pronto, a gente sai com raio-x da turma. A gente sabe qual é o nível da turma, se está alto, se está baixo, se está médio, a gente sabe quais são os alunos que estão
com aprendizagem mais defasada, quais são os alunos que estão com a aprendizagem mais avançada. E o interessante disso é que não vai trabalhar só com os alunos que têm dificuldade. A ideia não é pegar os alunos que têm dificuldade e acelerar e fazer recuperação somente, tá? Isso é feito, tá? Algum plano de ação é feito. Mas o aluno que é rápido também, tá? Que tem facilidade, a gente tem como acelerar ele mais ainda. Então, a gente tem como fazer outras atividades. O ideal seria fazer o quê? Uma avaliação diagnóstica no começo do ano, sabendo o que os alunos têm de conteúdo, de dificuldades e facilidades, a gente moldar as atividades. Mas cá entre nós, né? Você pegar 20, 30 alunos aí, até mais, e fazer atividade diversificada, é impossível, não tem como fazer isso. Você não tem como fazer atividade para cada um, né? E você vai fazer um bloco e tentar ajustar, deixar todo mundo andar junto. Só que o Aprimora, ele, por ser uma plataforma adaptativa, ele faz isso. Ele detecta durante o andamento, não só na avaliação diagnóstica, mas assim durante as atividades, ele vai detectando a forma de estudo e de compreensão dos alunos, tá? E ele vai dando atividades. Seria como, por exemplo, você dar um problema de matemática para o aluno, você notar que ele está errando as multiplicações. O resto ele está acertando. Então, tá ótimo, né? Ele já sabe resolução de problema, ele já sabe fazer levantamento de dados, mas ele está com uma dificuldade em uma operação somente. Então, o resto da turma provavelmente está com dificuldade em outro ponto, ou sem dificuldade nenhuma, ou em todas, mas esse aluno específico ele precisa trabalhar o que? A multiplicação. O Aprimora faz isso. Tá? Ele continua dando a mesma atividade para todo mundo, só que nesse aluno ele acaba tendo mais enfoque na parte de multiplicação, por exemplo. E ele verifica se o aluno está entendendo ou não, ele vai ficar acompanhando, dando recursos, dando subsídio para que o aluno aprenda isso também. Vai aparecer vídeo, vai aparecer atividades que vão fazer com que ele entenda. A pergunta, tá, o enunciado, acaba ajudando ele a fazer o entendimento. Então, a plataforma adaptativa é isso, é o sistema se adequar ao aluno, não o aluno se adequar ao sistema, tá? Ele chegar lá, ver o ritmo que a turma está andando e andar junto com essa turma. Não, não é bem isso. Ele vai andar junto com a turma, mas as dificuldades e as facilidades dele vão ser consideradas. Então, esse é o Aprimora, que ele trabalha com essa plataforma adaptativa, respeitando, tá, o nível de cada aluno. Qual o benefício disso? A gente consegue fazer a turma toda caminhar junto, tá? Ninguém fica para trás. E quem está com facilidades, quem tem mais conhecimento sobre os assuntos, ele pode fazer as atividades sozinho, tá? Ele pode ir avançando, ele não precisa ficar aguardando os colegas, ele vai fazer atividade junta, só que num nível um pouquinho mais alto, tá? Então, assim, ele trabalha nos 4 pilares, ele vai trabalhar com ensino personalizado, ele respeita o ritmo de aprendizagem do aluno, ele cria uma autonomia, o aluno consegue aprender sozinho, tá? Então, assim, a ideia é que ele não precise do professor o tempo todo do lado dele, fazendo as atividades com ele. Se ele pegar sozinho lá, ele entra no Aprimora, ele consegue abrir as atividades e ele consegue desenvolver as atividades. Tá? Ah, mas o aluno do primeiro e segundo ano ele precisa de auxílio para fazer a leitura. O sistema também está preparado para isso. Os enunciados, os textos, tá? É tudo feito com leitura, tem áudio para o aluno tá acompanhando, está conseguindo fazer. Ah, mas e se o aluno tiver dificuldade numa atividade, num exercício? O sistema detecta isso e dá subsídio para ele, inclusive com vídeo. Então, acontece uma aula particular sobre aquele conteúdo somente para esse aluno, tá? E os outros alunos que estão conseguindo fazer vão caminhando. Essas atividades podem ser agendadas, o professor pode falar, ó, agora a gente vai trabalhar esse conteúdo, porque na próxima aula vai ter, ou porque a gente está nesse assunto no momento. Ou o aluno pode ir fazendo sozinho. Ele vai lá, ele vai ver o que ele quer fazer e vai desenvolvendo as atividades, tá? Com o acompanhamento do próprio sistema. Então, assim, ele tem autonomia para aprender a aprender. Ele vai lá ver como funciona e ele consegue estudar sozinho. Parece mágica, né? Parece mágica de tão bom que é. Tá? Ele tem uma plataforma do aluno e uma plataforma do professor, tá? A plataforma do aluno, ele vai acessar lá, ele vai ter os exercícios e atividades, ele vai ter o ranqueamento dele lá, a gente sabe a pontuação dele no decorrer do ano,
E o professor vai ter um outro painel, que só o professor acessa, o aluno não vai acessar, que dá para a gente verificar todo o andamento de todos os alunos e todas as turmas. É gerado relatório igual do educacional, vocês viram alguma coisa já? Então, dá para saber quais são os alunos que estão fazendo, quais são os alunos que estão com dificuldade, quais são os alunos que estão com facilidade, quais são os grupos que estão só entrando e não estão fazendo atividade. Tudo isso a gente consegue ver. E acho que foi falado para vocês que a gente tem a questão da gamificação, né? Que os alunos, as crianças de hoje, eles estão acostumados com esses games, tudo é joguinho, né? Então ele pega, faz uma atividade e ele fica esperando que tenha um retorno. Ele espera que alguma coisa aconteça, que pisque, que apareça uma premiação, que junte pontos, alguma coisa tem que acontecer, tem que subir de nível. Então, pensando nessa condição de que se a gente conseguir transformar uma atividade tido como difícil, entediante, complicada, se a gente conseguir transformar isso num jogo divertido, a gente só tem ganho, né? As crianças vão querer brincar de aprender. E essa é a ideia. Essa é a ideia da gamificação. Aí vocês vão ver aqui algumas coisas que a gente tem de gamificação. Turma, dessa teoria aqui, alguém tem alguma dúvida? Na verdade, isso aqui é mais uma lembrança, né, que a gente tinha visto já no primeiro módulo. Tranquilo até aqui? Opa, Gemima, obrigado. Tá? Qualquer dúvida, por favor, tá? Abre o microfone aí, dá um alô, escreve aqui pra gente. Vamos conversando aqui pra gente ir conhecendo. Legal, tranquilo, então tá legal. Obrigado, Aline. Então, ó, isso é o Aprimora. O Aprimora não é um programa de teste, onde você pega e vê lá 2 mais 2 igual a... E tem uma série de alternativas, tá? Não é isso. É um sistema adaptativo. Ele vai fazer a verificação e vai fazer um tratamento de erro. Eu não gosto dessa palavra erro, tá? Eu falo assim que não é o acerto. Então, o aluno tem que fazer... tem que colocar uma resposta lá e ele não coloca a resposta correta. Isso não quer dizer que está errado. Ele teve algum tipo de raciocínio, tá? 2 mais 2, ele coloca lá 22. Algo aconteceu, algum raciocínio aconteceu, tá? E a gente precisa saber que resposta é essa e qual o caminho que o aluno percorreu para chegar. Aí o que a gente faz? Trabalha para ele chegar na resposta correta, no raciocínio correto. E é isso que o Aprimora vai fazendo, vai trabalhando. Vou mostrando isso, aí a gente vai conhecendo melhor. Então, ó, o acesso do Aprimora é aqui, acesso via hub.educacional.com. Essa barra aqui não precisa, tá? Lembrando que não tem o BR, hub.educacional.com, e vocês acessam o Aprimora. Com o login e a senha que vocês têm, que é de professor, vocês conseguem acessar aqui tanto como aluno como como professor. Se você acessar como aluno, você vai ver a mesma tela que o aluno. A mesma coisa que o aluno enxerga, você também vai estar vendo. Uma pequena diferença lá que tem um momento ali que aparece um negocinho diferente, mas assim, no geral, é a mesma tela do aluno, tá? Então você pode acessar como aluno usando essa sua senha aí de professor. Usando a senha de professor, você vai ter a tela, além do aluno, você vai ter a opção de usar a tela de controle, tá? Onde você vai monitorar os alunos, vai fazer relatórios, vai ver o andamento. Dá para fazer tudo o que for necessário, inclusive agendamentos, tá? Utilizando esse login aqui de professor. Lembrando que o login tem que estar funcionando, o de vocês tem que estar funcionando. Se tiver dando algum problema, em cada escola tem um responsável por acertar isso daí, tá? Para fazer, ele tem lá a senha para poder ajustar os logins e os usuários. Aí, se tiver algum problema, é só procurar essa pessoa que eles vão colocar lá para vocês, tá? Tem que estar funcionando para todo mundo aí. Pode acontecer, tá? São centenas aí, milhares aí de senhas, talvez alguma não esteja funcionando, mas se tentou acessar, não deu certo, conversa com essa pessoa aí que tem que acessar. Então, via Hub Educacional, a gente pode entrar como aluno e verificar tudo que está sendo feito, tudo que é agendado para os alunos, ou se não, como professor, né, que é para fazer a parte de relatórios e agendamentos. Acesso via Hub Educacional, então fica fácil de acertar. Tanto o Educacional como o Aprimora, a gente acessa por aqui, tá? Pelo Hub Educacional. Quando acessa lá, aparecem as duas opções, Educacional ou o Aprimora.
Aqui, ó, é um exemplo quando a gente acessa com o login de professor. Então, a Luciane Danil aqui, que fez o login para tirar o print, ela consegue enxergar aqui do lado esquerdo o aprimora, identificando estabilidade, não. Esse aprimora aqui que está do lado esquerdo, azul, é o aprimora que o aluno acessa. Então, com o login do aluno, ele só consegue ver essa tela aqui do aprimora e do educacional, tá? Então, clicando aqui em aprimora, ele vai ver a parte de aluno. Já o professor, ele consegue ver os dois, tanto do aluno como a central aprimora. Aqui na central aprimora é a parte de gerenciamento, tá? É a parte de relatórios, que só o professor vai ter acesso, o aluno não vai ter. Então, aqui, ó, essa daqui é a vista do aluno, ele só vai ver o aprimora azul ali do lado esquerdo, que é para ele acessar, e ele não vai ver a parte do professor ali, tá? Dá para acessar pelo celular também? Dá. Entra lá na Play Store lá e baixa o Aprimora Smart do Educacional, tá? Baixando o Aprimora Smart dá para acessar também pelo celular. É melhor acessar pelo computador, pelo tamanho da tela, pelo uso do mouse, pelo teclado, por todas as facilidades, tá? Mas também tem como acessar pelo Aprimora Smart, que daí é só entrar no Google Play lá e baixar. Aqui, ó, quando o aluno entra, ele vai aparecer lá para ele, logo no topo da tela, algumas indicações, tá? São indicações de língua portuguesa e matemática. Por que que o Aprimora trabalha só com esses dois conteúdos? Do primeiro ao nono ano, só língua portuguesa e matemática. Porque entende-se que se o aluno consegue fazer leitura, interpretação e tudo mais em língua portuguesa, se ele consegue ter raciocínio lógico matemático, ele consegue estudar as outras disciplinas, tá? Fica mais fácil, fica mais possível ele estudar as demais disciplinas. Então, o foco acaba sendo nessas duas disciplinas, tá? Então, aqui a gente tem do lado direito a parte de língua portuguesa, do lado esquerdo, aqui ao lado, aparece a parte de matemática. E aparecem sugestões. Então, quando aparece aqui uma tela verde, são sugestões do sistema que o aluno pode fazer a atividade que é do nível dele. Se ele logou com o login de quarto ano, vai aparecer a atividade do nível dele. E como está verde, ele pode livremente fazer essas atividades, tá? Isso aqui não é obrigatório, mas se ele quiser praticar, se ele quiser brincar, ele vem aqui e vai fazendo as atividades. E vai ter o de matemática também, separado. Tá? Se aqui aparecer laranja, tá? Da cor laranja aparecer esses painéis aqui, significa que é uma recuperação, que é uma ajuda que ele está precisando. Então, assim, é focado na dificuldade do aluno. O aluno está tendo dificuldade nas 4 operações, vai aparecer atividades de 4 operações aqui em laranja. Tá? Então, ele está com dificuldade em gêneros textuais, vai aparecer gêneros textuais em laranja. Quando ele clicar, vai abrir um bloco com vários exercícios para o aluno recuperar, tá? E aprender onde ele está tendo deficiência. Aparece também em azul. Quando aparece em azul, assim, desse jeito, é sugestão do sistema Aprimora. O sistema Aprimora, com base no andamento dos exercícios que o aluno está fazendo, do estudo do aluno, ele sugere que o aluno faça essas atividades. Então, aqui nas indicações, são atividades, bem dizer assim, livres, tá? Que se o aluno quiser dar uma acelerada, ele faz. É bom falar para os pais que isso aqui é para ajudar o aluno nas dificuldades que ele tem. Então, assim, o próprio sistema detecta qual é a necessidade e auxilia os alunos. Aqui, ó, é um exemplo de atividade. Então, se a gente for fazer uma atividade, por exemplo, clica aqui em Todo Mundo Tem Nome, tá? Uma atividade aqui do primeiro e do segundo ano, tá? Mas vamos dar uma olhada só para ver como é que funciona. Depois a gente vai abrir os do quarto ano. Então, clicando lá, vai aparecer aqui um bloco, aqui em cima, ó, tem umas folhas, tá? São exercícios, são atividades. Cada uma dessas vai ter uma série de opções aqui. No caso, como é de primeiro e segundo ano, tem a leitura do enunciado, tem a leitura dos textos aqui, tá? São os nomes para serem preenchidos. Então, todas as pessoas têm um nome, encontra o nome que começa com a letra apresentada. Que letra é essa, né? Aí depois ele tem que pegar e escutar e associar. E assim a gente vai fazendo. Quando ele acerta
aparece esse galho aqui, ó, trazendo um passarinho, que ele canta um emoji, tá? Emojis são esses símbolos aqui, que são as carinhas feitas com os caracteres que a gente digita, né? Então aqui tem um igual com um parênteses deitado, tá dizendo que ele está feliz. Então se acertar na primeira, o passarinho aparece aqui e fica feliz. Essa é a história da gamificação. Então se ele acertou, não basta passar para o próximo, tá? Tem que ter alguma premiação, tem que ter algo de divertido. Tem que ter algo significativo que me motive a fazer outro. Ah, que bacana, apareceu, ele ficou feliz, eu também estou feliz, tá? É algo assim. Aí quando vai para o próximo aqui, digamos que o aluno errou, ele não fez certo. Ele colocou aqui errado e ele confirmou. Aí o passarinho vai aparecer, não muito feliz. Olha como é que ele está. Então o feedback aqui foi de que não está muito ok ainda, tá? Isso aqui o sistema detecta, registra e cria uma outra atividade para ele. Quando termina aqui, ó, de fazer todas as atividades desse bloco, tá? Que são as iniciais, ele vai fazer uma pontuação. Ele vai pegar um troféu e ele vai somar pontos. Tem 3 níveis aqui, ó, de estrelas. Pro eficiente, se ele conseguiu fazer as 3 sem errar, tá? Num tempo razoável, ele vai ganhar bastante ponto, aí ele vai ganhar 3 estrelas. Essa é a bonificação do aluno. Se ele demorar para fazer, ou se ele errar alguma coisa, ele vai ter só 2 estrelas, tá? Ele é um aluno que ele está fazendo as atividades, mas ele não é proficiente. Ele é um aluno básico, tá? Ele está fazendo as coisas, isso aqui é uma média. Então, assim, ele está conseguindo fazer as atividades, mas não é tão rápido, nem tão lento, tá? Nem está errando muito. Se ele errar muito, ele vai ter aqui só uma estrela. Esse é um aluno iniciante, tá? O aluno iniciante é que ele está demorando para fazer, ele está errando muito. Então, aqui tem um indicativo para ele saber. Quando acaba todas as atividades, o aluno tem que finalizar. Aqui embaixo ó, tem um finalizar. E ir para o próximo. Acontece que se o aluno finalizar, essa atividade, essa pontuação fica registrado, fica gravado. Mesmo ele em outro computador, vai estar tudo lá registrado, ele vai ver a pontuação dele, ele vai ver lá o rendimento dele, e o professor vai ter o relatório, tá? Vai ter o relatório do rendimento dele. Esse terceiro aqui, ó, ele errou, tá? O professor vai conseguir ver isso que ele errou, onde ele errou, qual foi a questão que ele errou. Então fica tudo registrado desde que finalize. E se chegar na metade lá e ele não finalizar, passar para outra atividade ou desligar e não finalizar, aí não registra. Não registrando, o aluno perde a pontuação que ele teria conseguido e o professor ele não vai ter como verificar depois, tá? Não vai ter relatório para ele sobre essa atividade. Então não vai aparecer essa barra aqui, ó, com as folhas, que ele pode clicar e ver qual é o exercício que o aluno errou. Então é super importante finalizar, tá? Não pode esquecer nunca de finalizar. Garotada é acelerada, né? Eles querem brincar, querem fazer mais, querem avançar. Deixa eles atentos para isso, que eles têm que pegar, dar uma paradinha aqui, finalizar a atividade antes de começar outra. Aí fica tudo registrado, tá? Se ele parar, acabou o horário, tem que ir embora, caiu a conexão lá, alguma coisa do tipo, não tem problema, ele vai reiniciar, ele vai fazer a atividade novamente. Tá? Pessoal, perguntas até aqui? Tranquilos? Tranquilas? Tudo certo, Marcos. Estou acompanhando aqui o chat, tá bom? Se os Opa, professores também quiserem colocar alguma coisa no chat, fiquem à vontade. obrigado. É que eu fico compartilhando a tela do PowerPoint, aí o chat fica oculto, fica Sim, eu atrás do acompanho aqui PowerPoint para aqui. você também. Ah, mas aí se você puder fazer isso daí, agradeço bastante. Pessoal, fiquem à vontade, perguntem, questionem, vamos participar bastante aí. Quanto mais vocês perguntarem, mais conversarem, mais bacana fica aí. Aqui, ó, a gente tem os níveis para acesso direto. O que acontece com essa história de nível, que é bacana a gente conversar? A gente tem aqui as atividades do primeiro ao nono ano. Só que pode ser que na sua escola, tá? No seu município,
o nível tem alguma atividade diferente. Ah, a parte de gênero textual não trabalho no nível 2, trabalho no nível 3, tá? Não trabalho no terceiro ano, trabalho no segundo. Então, você pode acessar o aluno também os níveis. Então, você pode pegar alguma atividade que é do nível 2, ou porque o aluno precisa, porque está defasado, ou porque é um assunto realmente tratado no terceiro ano, mas aqui na classificação está em nível 2. Então, assim, nada é fechado. Se você quiser pegar atividade do nível 1, do nível 9, não tem problema, tá? Tudo dá para acessar. Acessa lá os módulos, língua portuguesa ou matemática, e dá para acessar lá os conteúdos fácil, fácil. Estando no nível 3, eu quero trabalhar com alguma coisa do nível 4, por que eu faria isso? Porque tem aluno que já sabe o conteúdo, porque tem aluno que está conseguindo aprender a assimilar muito rápido. Tá? Então, em vez de ele ficar simplesmente esperando o resto da turma chegar nas atividades que ele já teria feito, é proposto que ele faça as atividades do nível 4 já, ou do nível 5 talvez, tá? Então ele faz um nível avançado, ele já vai praticando, depois quando chegar no nível, ele vai ter essas atividades embaralhadas, provavelmente nem serão as mesmas, tá? É o mesmo conteúdo, mas com exercícios diferentes. Então assim, não vai se repetir, mesmo que ele faça essas atividades avançadas. A sugestão aqui, ó, em azul, é do Aprimora. Então, dentro do Aprimora, a gente tem essas atividades em azul. Se está verde, com esse indicativo aqui do passarinho, é do nível dele. Isso aqui tem a ver com o login, tá? O login e a senha do aluno. Então, o login e a senha que vai determinar qual o nível do aluno. Entrando lá no nível lá, digamos aqui no nível 2, tá? A gente tem aqui os blocos de atividade. Então, é reconhecimento de gênero textual e os elementos que os caracterizam. Tem convite para diferentes eventos. Então, vai trabalhar com convite para ele entender esse gênero textual. Tá? Tem campanhas educativas, tem vários. Aqui, o aluno vai fazer as atividades. O que é bacana disso? É que o professor pode abrir esses módulos em sala e trabalhar em grupo também. Tá? Não precisa ser só trabalho individual. O professor vai trabalhar o gênero textual e é o momento de trabalhar, por exemplo, com convites. Pode abrir isso daqui no Data Show, ou pode abrir coletivamente, ou pode abrir com um notebook virado lá para os alunos, tá? E trabalhar em conjunto. Todo mundo trabalha convites para diferentes eventos. Tá? Então é possível fazer isso também. Não é só para o aluno estudar em casa, não é só para o aluno estudar individualmente lá no seu notebook, nem em dupla talvez, tá? Mas assim, é numa situação em que o professor quer trabalhar todo mundo junto, ao mesmo tempo lá em alguma atividade. Aí depois o aluno pode até abrir essa atividade e fazer sozinho, se quiser. Tá? Então existe essa possibilidade aqui do professor utilizar esse material em sala. Aqui, ó, mostrando como é, tá? Essa atividade. Se clicar aqui nessa atividade, a gente está em módulo, língua portuguesa, e clicando aqui, ó, em como é do nível 2, né? É só ir na sequência, tá? Língua portuguesa, nível 2, clicando aqui no bloco de atividade, vai abrir atividade. Essas de primeiro e segundo ano, ela, de primeira e segunda série aqui, ela trabalha assim com arrastar a maior parte, tá? Tem alguns de digitar já para o segundo, mas assim, a maior parte é de arrastar. Então tem um enunciado aqui para se ouvir, e depois é só sair arrastando. Se colocar no lugar, ele aceita. Tem alguns que ele não aceita erro, tá? Ele só aceita se estiver no lugar correto. Então se você coloca lá, não é para estar ali, ele volta. Tá? Então vai por tentativa e erro lá, o aluno tem que acertar de uma forma ou de outra. Acertando, ele vai avançando. E o sistema vai detectando o tempo todo isso. Tá? Vai detectando, vendo como é que está a evolução do aluno. Eu estou falando até agora de aceitar alguma sugestão de fazer atividade, de fazer alguma atividade que é sugerida pelo próprio sistema ou pelo professor, mas também é possível fazer agendamento. Agendamento, o professor faz de tarefa, tá? Uma tarefa para casa para reforçar o que foi estudado hoje, ou uma tarefa para abrir o assunto que vai ser estudado amanhã, na próxima aula. Dá para fazer a avaliação diagnóstica por aqui também, agendado, e também dá para fazer as provas. Tá? Prova e avaliação diagnóstica, a gente vai ter isso daí tabulado, então o professor não precisa corrigir. Como é alternativa, o aluno faz, o sistema já tabula e já apresenta um relatório. Esses relatórios a gente vai ver
num terceiro momento aí, e dá para a gente saber como é que está o andamento da turma, tá? Para saber se precisa fazer alguma intervenção, se a gente pode acelerar o ritmo. Então, assim, dá para saber tudinho, dá para ter um raio-x da turma. É uma avaliação diagnóstica contínua, não sobre o que o aluno já aprendeu, mas como ele está aprendendo. Sabendo como ele está caminhando, a gente consegue acelerar esses passos aí e fazer todo mundo caminhar junto para chegar junto lá na frente. Atividade agendada, você marca lá, começa no dia 15, às 14 horas e termina no dia 17, às 21 horas, tá? Você consegue fazer um agendamento desse jeito. Deixa marcado lá quando começa, quando termina. Quem fez o educacional lá lembra, tá? É um agendamento parecido com relação a início e fim. A gente consegue marcar isso. Coloca-se o conteúdo lá, que é um banco de atividades sobre determinado assunto, sobre determinado descritor, e o aluno vai fazer essa atividade e vai ficando registrado. Aqui tem um exemplo de 7 atividades que foram agendadas na área de matemática para esse aluno aqui do Aprimora. Essas que estão aqui embaixo, 4, está cinza, está meio opaco, são atividades que venceram, tá? Está expirado o prazo. Então, depois que expira o prazo, o aluno não consegue abrir mais para fazer atividade. Tem que fazer dentro desse prazo. Depois que fez, ele vai ficar aqui registrado para ele ver que ele fez, tá? Realizou, tem aqui a pontuação dele, ou que ele perdeu. E o professor vai ter acesso a tudo isso. Vai ter acesso não só ao agendamento, mas também àquela folha, tá? Com aquelas folhas que aparecem lá, para saber quais foram os exercícios, atividades do bloco e como é que o aluno respondeu. E aqui em cima tem todos esses daqui que o aluno pode fazer. Então ele vai clicando aqui, vai abrindo e ele vai realizando. Esses dois verdes aqui, ó, tá ok. Já tem até a pontuação. E esse daqui, ó, ele vai abrir ainda. Então esse agendamento aqui é o professor que faz. O aluno tem condições de fazer a configuração lá, igual no Aprimora, como no Aprimora lá, dá para trocar o avatar, né? O avatar, o que que é? É a representação simbólica com imagens aí no mundo virtual. Então ele consegue colocar uma fotografia dele, tá? É bacana, fica personalizado. Ele consegue pegar e colocar o nome dele aqui como ele quer ser chamado. Dá para escolher a cor, essa cor toda que tem aqui, ó, a gente está com uma paleta azul e branca, né? A gente pode trocar. Aqui está azul, você pode deixar vinho, vermelho, tá? Pode escolher a cor que quiser. E aqui do lado direito, aquele passarinho que aparece indicando, ele pode ser substituído por um símbolo, tá? São 6 opções que tem aqui. Por padrão veio o passarinho, mas pode colocar aqui esse símbolo aqui de GPS, uma arvorezinha, tá? Tem outras opções aqui que a gente pode escolher. Eu vou mostrar isso aí no próprio aplicativo, já já. E tem a parte do educador também, tá? A parte do educador que eu estava falando para vocês é aqui, ó. A gente entra lá com o login e senha do educador. Você vai ter lá o educacional, a biblioteca e esses dois aprimora. Aprimora da esquerda aqui é o do aluno, para a gente ver como é que ele faz a atividade. E aqui o central aprimora para fazer os agendamentos. Então esse central aprimora, como é que fica? Como é que funciona para os professores? Ele entra aqui, ó, a primeira coisa que vai aparecer é essa página aqui com vários gráficos, tá? Então tem aqui as atividades que o aluno está fazendo, que o grupo está fazendo, tá, no caso, e aqui, dependendo da cor, ele vai estar indicando que o aluno é proficiente, ele é básico ou ele é intermediário. Então está mostrando aqui como que é a atividade do aluno, tá? Da turma com relação à matemática e aqui de português. Marcos, posso fazer uma pergunta que surgiu aqui no chat? Por favor. Professora Aline perguntou se você citou a respeito das atividades que ficam bloqueadas depois do prazo, né? Se Sim. pode haver um reagendamento caso o aluno esteja impossibilitado de cumprir no tempo que foi determinado. Tá. Então, Aline, é bacana essa pergunta, assim. Dá para fazer isso sim, você pode reagendar a atividade e esse reagendamento fica sendo válido, tá? Inclusive, você pode pegar e fazer o reagendamento só para um aluno ou para um grupo de alunos.
Então, você pode ter numa sala, como eu estava falando que a plataforma adaptativa, que a gente está trabalhando com várias realidades, vários níveis dentro da própria sala. Vamos dizer que você tem lá 3 níveis na sala, tá? Aí você pode pegar, fazer as atividades direcionadas. Você pode pegar um bloco mais simples, outro mais avançado, um outro maior, e agendar para turmas diferentes. Você pode pegar ali algum aluno que já que realmente tenha facilidade e você pode criar um banco de atividades e agendar só para ele, só para 2, 3 alunos ou para metade da sala, tá? Ele não precisa ser fechado para um grupo. Então, sim, você pode reagendar só para um aluno, tá? Pode para um aluno ou mais alunos. Também como pode fazer para o grupo inteiro. Tá? Isso daí é pensado realmente porque assim, um aluno tem algum problema de saúde, tá? Ou algum aluno que tem problema assim por algum motivo não acessou, você pode pegar e reagendar para ele, tá? E é muito fácil de você reagendar, é muito fácil de você agendar alguma atividade para ele, tá? A gente vai mostrar isso hoje, eu vou mostrar rapidamente, mas assim na próxima aula a gente vai pegar isso aí detalhadamente, mas dá sim, tá? Uma preocupação interessante essa daí. Respondido, Aline? Sim, obrigada. Opa, legal. Bacana, bacana, vamos levantar dúvidas. Então aqui, ó, a gente consegue ver a evolução de cada turma, de cada aluno. Então você consegue pegar aqui, ó, por exemplo, o primeiro ano e você consegue ver, tá dentro de uma disciplina que é a língua portuguesa, determinado aluno. Você consegue ver a proficiência dele. Você consegue fazer o seguinte aqui, ó, ver todas as atividades que tem dentro do Aprimora. Então aqui a gente tem o índice Aprimora. Você consegue ver todas as atividades de todos os níveis. Você entra lá no filtro, escolhe lá se é língua portuguesa ou matemática, e você vai ver aqui, ó, todos os conteúdos. Tá? Você vai ver todos os níveis, essas colunas aqui você vai marcar para que apareça aqui. Então você vai ter atividade aqui, por exemplo, de leitura, escrita e tudo mais, ele vai aparecendo tudinho aqui para que você possa ver antes. Porque será que essa atividade é boa para o meu aluno? Será que essa atividade é boa para o meu momento que eu estou trabalhando esse conteúdo com os alunos? Então você pode vir aqui e ver antes de colocar lá para o aluno. Então eu quero fazer uma atividade, poxa vida, amanhã eu vou trabalhar com sinônimos, tá? Então, primeiro eu vou procurar aqui e ver quais são as atividades que têm sinônimo, aí eu posso agendar para os alunos hoje ou amanhã, e depois, no dia que eu for trabalhar, o aluno já está trazendo uma bagagem, já tem um conhecimento, já tem um exercício que ele já fez a respeito de sinônimos. Ou do contrário, tá? Eu já fiz a atividade hoje, eu quero fazer o reforço dessa atividade, desse conhecimento que eles adquiriram, eu quero que eles façam atividades e exercícios de sinônimo. Então eu venho aqui, procuro, tá, do meu nível, da minha disciplina e passo para os alunos. Todo mundo tem nome, aquela atividade que a gente estava fazendo. E aqui, ó, tem os blocos, tá? Um bloco de todo mundo tem nome, vai trabalhar o nome do aluno. E aqui tem as questões que podem aparecer para ele. Eu vou abrir daqui a pouquinho para a gente dar uma olhada, tá? Questão 1 aqui, ó, seria aquela lá de associar. Aqui, ó, eu tenho uma possibilidade também de agendar essa tarefa, tá? Eu posso pegar essa tarefa, na hora que eu vejo aqui no índice, eu olho lá e falo, poxa vida, é a atividade que eu quero para o aluno, é realmente o que eu quero que ele estude. Eu posso, em vez de ir lá na agenda, por aqui mesmo eu posso clicar, ó. Então aqui eu estou vendo o conteúdo, tá? Eu posso clicar aqui e fazer o agendamento desse módulo instantaneamente para o aluno, ou para o grupo de alunos. Então, a Aline estava perguntando lá de um aluno, tá? Se você quiser fazer, pô, já fiz com todos os alunos, mas ficou faltando ele, ou ele está precisando de um reforço, ou esse daqui é uma atividade mais avançada, então a gente pode pegar e fazer por aqui. Tá? Você clica por aqui, já marca o nome do aluno, já marca as datas, tá? Aqui, ó, seleciona a turma, né? A turma ou o aluno, e faz o início e o final, e já fica agendado para o aluno. Isso aqui são vários exemplos aí do índice Aprimora. Pessoal, tranquilo até aqui?
Dulcineia, tudo bom? Bem-vinda. Qualquer dúvida, dá um alô, tá, Dulcineia? Abre o microfone ou escreve aqui no chat para a gente ir conversando. Qualquer dúvida que você tenha aí, ok? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o Hub Educacional. Né? Entrando no Hub Educacional, o meu aqui, ele está pedindo para escolher a escola, porque eu já tinha entrado. Vocês vão escolher a escola de vocês. Vão digitar o usuário lá e a senha, tá? Aqui, ó, minha tela é um pouco diferente, porque eu estou usando o sistema educacional. A minha escola é o educacional, tá, da empresa, para a gente poder fazer os testes e fazer os cursos aqui. Então, o que que aparece aqui para mim? O Aprimora, ecossistema de adaptativo de aprendizagem, que é o que o aluno vê. O educacional, né, que é outra suíte que vocês têm aqui em Resende também. E aqui, o Central Aprimora, que é a parte do professor, tá? Dá uma olhada aqui nesse aplicativo, na parte do aluno. Ele está falando que é melhor visualizado no Chrome. Eu gosto de usar o Firefox, ele funciona perfeitamente. A questão de utilizar no Chrome é porque ele vai ajustar melhor o tamanho e tudo mais, tá? Mas funciona no Chrome, funciona no Edge, funciona em qualquer navegador. Se tiver todas as opções, opta pelo Chrome. Se não tiver, não se preocupe, pode utilizar qualquer um, tá? Quando o aluno entra, o que que ele vai ter? Ó? Ele vai ter essa tela aqui, tá? Então, aqui em cima tem indicações. Lembra que eu falei lá da configuração? Pode ser o passarinho ou algum outro ícone. Aqui está o ícone da arvorezinha. Então, a escolha da cor aqui também está marrom. Daqui a pouco a gente troca tudo isso. O que que eu vou ter aqui? Ó? Números com diferentes funções, nomes, sobrenomes, apelidos. Essa sugestão de atividade, como é verde, é sugestão do próprio sistema. Tá? Então, assim, de acordo com o nível desse aluno Marcos, ele está sugerindo que se faça essas atividades em matemática ou essa atividade aqui em língua portuguesa. Clicando aqui, as atividades se iniciam, tá? A gente vai ver como é que é isso já já. Pontuação semanal. Então, à medida que a gente vai fazendo as atividades, ele vai marcando a pontuação até onde está. Isso aqui vai crescendo. E a garotada é muito competitiva, né? Eles querem ter mais pontos que o colega, então eles vão querer fazer mais atividade. Hoje, se você está com 5.000, o outro colega vai querer fazer 6.000, 7.000, tá? Então, a gente vai estimulando a disputa aí através da gamificação. Então, a gente quer que eles brinquem de aprender, de estudar, e eles vão se divertindo, ganhando pontos aí, avançando, tá? E o que é muito bom, porque eles já vão aprendendo bastante coisa com isso. Aqui em agenda, as atividades que o professor agenda, como avaliação diagnóstica, tarefa ou prova, vão aparecer aqui para o aluno. Aquilo que eu mostrei naquela outra tela. Tá? Eu mostrei lá no PowerPoint, porque aqui, para esse aluno, não tem nada agendado. É um aluno fictício, né? Então, não tem nada agendado ainda pelo professor dele. Então, o aluno Marcos aqui está sem atividades ainda para fazer. Aqui na questão dos módulos que eu falei, que o professor pode pegar e fazer atividade com os alunos lá em sala, tá? Fazer uma atividade em grupo, utilizando um data show ou um computador virado para os alunos, ou cada um no seu computador acompanhando junto. Então, clicando aqui, ó, em língua portuguesa, por exemplo, ele está me acusando que o login é do nível 2, tá? Aí a sugestão é que se faça essas atividades. Como eu falei, não precisa fazer essa, você pode pegar e utilizar as outras. Né? Você pode pegar uma atividade do nível 3, assim você vai ver, é autônomo, você pode fazer o que quiser. O que é agendado, o aluno é obrigado a fazer, dentro daquele período. O que não é agendado, tá? Pode ser acessado assim livremente, qualquer nível, a qualquer momento. Matemática, a mesma coisa. Né? Então, aqui as atividades. Vou entrar aqui em configuração só, daí a gente vai fazer uma atividade. Configuração, ó, o perfil aqui está o Marcos, tá? Marcos Kishimoto, tá? E vai aparecer assim, então não vai vir mais como Marcos K, vai ficar Marcos Kishimoto. Eu vou escolher outra cor aqui, tá? Eu posso escolher o azul,
posso escolher o cinza, posso escolher o marrom. Então, posso escolher a cor que eu quiser dentro dessas 8 aqui. E aqui a indicação. A indicação está essa árvore que está aparecendo. Ah, eu quero que volte o passarinho, ou senão o indicador, a seta, tá, o GPS aqui, ou outro passarinho voando. Eu vou escolher o passarinho tradicional e vai ficar aparecendo dessa forma. Vou mandar aplicar. Então tá aí, ó. Trocou a cor, vai trocar o indicativo, tudo mais. Vou usar uma outra cor aqui, fazer vermelhão. Tá? A gente pode escolher aí a cor que quiser. Voltando aqui, ó, língua portuguesa. Vou pegar aqui o nível 2 que está sugerindo. E aqui, ó, já foi feita uma atividade e foi dado como proficiente. O sistema detectou que esse aluno, quando fez convites para diferentes eventos, foi proficiente, conseguiu fazer todas as atividades sem problemas, conseguiu assimilar todo o conteúdo, tá? Adquiriu 600 pontos aí, isso é um número aleatório aqui, mas conseguiu avançar bastante sem nenhum detalhe. Esses outros aqui ele não fez. Então, vou ver aqui, ó, lendo textos não verbais, por exemplo, tá? Vou clicar aqui nesse módulo, vai abrir um bloco de atividades. É possível entender as histórias em quadrinhos que não têm texto lendo a sequência dos quadros. Leia atentamente cada quadro e responda à pergunta. Em qual quadro o macaco caiu da árvore? Então aqui, ó, se ele precisar, é só clicar que vai ter a leitura do enunciado. É possível entender as histórias em quadrinhos que não têm texto lendo a sequência dos quadros. Leia atentamente cada quadro e responda à pergunta. Tem aqui o vocabulário, Sequência. Ordem. tá? Algumas palavras vão aparecer aqui o vocabulário. E aqui a pergunta, a questão em si. Em qual quadro o macaco caiu da árvore? Repara que aqui em cima, do lado esquerdo, tem essa barra verde. Em cima dessa barra verde tem aqui uma série de folhas. Tá? São 6 folhinhas que tem aqui. Varia, dependendo do módulo, vai ter mais folhas ou menos folhas. Então, o aluno vai resolvendo a atividade e essas folhas aqui vão ficando verdes, vão ficando preenchidas. Aqui é muito simples, está perguntando em qual quadro ele caiu, é só clicar em cima. Ficou verde, ó, vai ter um feedback. Ó, feedback é o passarinho que veio aqui e ele está cantando feliz, né? Está sorrindo, está cantando um sorriso bacana aqui. Quer dizer que está tudo certo. O aluno acertou e pode avançar. Dando um clique aqui na tela, o passarinho se retira e a gente tem aqui do lado direito um botão para avançar. Lembrando que esse modelo aqui de atividade é do primeiro e do segundo ano, tá? Para as demais séries a gente vai ter algo diferente. Eu vou mostrar também. Em uma história em quadrinhos, muitos personagens podem participar da história contada. Indique o nome de cada personagem. Leão. Macaco. Clicando em cima aqui, então, a gente tem a leitura. Clicando aqui, ele vai ler. Aí a gente pode arrastar. Então, a bruxa já está lá no lugar. O gato está aqui. O macaco está aqui. E o leão está ali, ó. Novamente, tá? Proficiente. Ele está feliz. Ele cantou feliz. Eu vou avançar. Organize o nome de um dos personagens dessa história. Então aqui, ó, tem que escrever o quê? Um macaco, né? Tem que sair arrastando aqui. Eu vou escrever errado. Tá? Para quê? Para ver qual vai ser o feedback. O que acontece aqui? Ele não deixa avançar, ó. Ele está falando o que está certo e ele está pedindo para acertar o resto. Então, eu vou conseguir aprender aqui, né, para avançar. Repara que o passarinho não está cantando tão feliz. Repara que o passarinho está cantando, tá ok, né? Não acertou na primeira, mas conseguiu fazer. Então está cantando, conseguiu avançar. Mas assim, não foi de primeira. Nas histórias em quadrinhos, os animais também podem ser personagens.
Organize o nome de um dos personagens dessa história. Errar. Errar. Opa. Errando várias vezes aqui. E ele está me dando umas dicas aqui, ó. Repara que ele também está ok, né? E assim a gente vai avançando. Nas histórias em quadrinhos, os animais também podem ser personagens. Organize o nome de um dos personagens dessa história. Ele vai vir feliz. Vamos avançar aqui. Nem todos os personagens aparecem em todos os quadros nas histórias em quadrinhos. Componha o nome do animal que surgiu da mágica da bruxinha. Nas histórias em quadrinhos, é importante ler a fisionomia do personagem, pois ela indica o que ele está sentindo. Observe a fisionomia dos personagens e responda à pergunta. Em qual quadro o macaco parece estar assustado? Ops, nesse quadro o macaco não aparece. Surge um leão da mágica da bruxinha. Ok. Nas histórias em quadrinhos, é importante ler a fisionomia do personagem, pois ela indica o que ele está sentindo. Observe a fisionomia dos personagens e responda à pergunta. Repara que aqui nas folhinhas, tá? Tão verdes as que foram respondidas direto. As que foram tendo muitos erros, ela tá ficando um verde mais claro. Onde é que a bruxinha tá feliz aqui? No primeiro ou no segundo? Sim. Tá acabando aqui. Então, deu felicidade. A gente avança e vai para a última. É possível entender as histórias em quadrinhos sem textos, lendo atentamente cada um de seus quadros. Observe cada quadro e indique qual deles responde à pergunta a seguir. Olha o que acontece agora. Está encerrando, né? Já fizemos todas as atividades. Aí aparece aqui, ó, a contagem de pontos. E ó, não foi proeficiente. Se fosse proeficiente, tivesse acertado tudo rapidamente, teria conseguido bastante ponto, teria ganhado 3 estrelas. Conseguimos 2, tá? É básico. Então tá ok. A gente está conseguindo aprender, está conseguindo evoluir. É por aqui que a gente quer. Aqui embaixo, ó, tem o finalizar e o próximo. Então tem que finalizar para que fique registrado. Se a gente fechar aqui, não vai registrar a atividade, tá? Importante falar para o aluno, lembra de finalizar, tá? Aí vai ficar, ó, lendo textos não verbais, ele está em nível básico. E assim vai funcionando. Então, a interface do aluno, a página do aluno, quando ele acessar, é essa daqui, tá? E é isso daqui que ele vai conseguir ver. São essas atividades que ele vai conseguir acessar pelo módulo, pelo agendamento que o professor vai deixando para ele. Depois eu vou mostrar uma página que tem mais agendamentos, tá? E aqui a situação dele com algumas indicações, quanto ele tem de pontos, o score dele, e quais são as atividades que estão sendo indicadas para ele. Tá? Então, vamos ver um outro aqui, ó, que é o Aprimora Central. Central Aprimora é para o educador, tá? O login do aluno não acessa, né? Nem aparece isso para ele, vai aparecer só esse Aprimora. Agora aqui para a gente está aparecendo que a gente está usando o login de educador. Então, com o seu login, você vai conseguir acessar aqui, ó. Primeira coisa que aparece é essa visão geral. Então, você entra aqui, ó, Marcos K, é o professor, e aparece aqui a visão geral. Você pode pegar, filtrar por um período ou ver o ano inteiro. Tá? Aí aqui tem a evolução da proficiência em matemática
E aqui, ó, vai ter separado no mesmo gráfico, um gráfico composto, ele vai aparecer quais as atividades ele está sendo iniciante, básico, proficiente ou avançado. O avançado ele faz muito rápido as atividades sem erro nenhum. Proficiente ele vai acertando, né, no tempo dele, não muito rápido. Básico ele erra e acerta algumas coisas. E o iniciante ele está numa situação que ele está errando muito, tá? Quando o aluno está marcado como iniciante, as atividades chegam até a fechar. Ele está fazendo atividade lá, ele não acerta 1, 2, 3, 4 vezes, aí a atividade fecha, porque o sistema detecta. O aluno não está preparado para fazer esse módulo ainda. Então, se o aluno não consegue fazer, não adianta ficar insistindo, porque está faltando alguma base para ele. Tá? Então, se você pegar aqui e ver aqui que tem uma série de alunos como iniciante, você tem que descobrir, pelos relatórios, qual é a dificuldade do aluno. O problema dele em matemática está lá em leitura de dados. Aí você vai pegar e vai fazer atividades de leitura de dados com o aluno. Aqui tem a parte de matemática e aqui tem a parte de língua portuguesa. A parte de língua portuguesa dessa turma aqui, ó, a gente tem aqui uma parte proficiente e a outra parte básico. Básico não, é iniciante, tá? Então, a turma aqui que está complicada aqui. Aqui, ó, tem 66% proficiente, esse aqui é do bloco geral. E aqui, ó, 33% iniciante. Na verdade, essa turma aqui tem 3 alunos só. Então, a gente sabe que só um está fazendo as atividades. Os acessos, dá para saber quem que está acessando e quem que não está. Se você está fazendo atividade, mas a coisa não está funcionando, dá para saber o que, que acontece. Pô, os alunos não estão acessando, os alunos não estão conseguindo fazer, então aqui vai acusar isso. Tá? Depois a gente vai ver essa série de gráficos aqui, de relatórios, que dá para saber dos alunos. Aqui em cima, ó, nos painéis, a gente está falando de uma visão geral. Então, a gente está vendo toda a turma. O que está acontecendo de acordo com as atividades, tá? O módulo. Só que você pode pegar aqui e personalizar. Então, aqui nos painéis, você vem personalizado aqui do lado esquerdo. E aí, você vai ter acesso a um filtro. Esse filtro aqui, ó, te possibilita pegar e escolher a área. Vou pegar a língua portuguesa, por exemplo. Eu vou selecionar uma turma, tá? Eu vou selecionar a turma do 4º ano. Eu poderia pegar só esse aluno aqui, ó, deveria aparecer a lista toda de alunos, é que essa turma só tem esse aluno. Poderia escolher só um aluno, tá? Aquela questão da personalização lá que a Aline estava falando, da gente dar atividade só para um aluno. Se você der atividade só para um aluno, depois você vai querer ver só dele, né? Aí você consegue ver por aqui, tá? Mas aqui eu vou deixar a turma toda, vou aplicar. Então aqui, ó, língua portuguesa 4º ano, é essa situação. E aqui embaixo, eu tenho os módulos, o nome de todos os alunos. Falei para vocês que essa turma só tem 3 alunos, né? Marcos A, Marcos B e Marcos C. Então, esses 3 alunos, só esse Marcos A aqui, na verdade, que está fazendo atividade. Esse daqui são os conteúdos que normalmente se trabalham nesse nível de ensino. Então, o 4º ano vai trabalhar com marcas dos discursos, direto e indireto, diferentes gêneros textuais, pontuação narrativa e ficcional. Então, isso aqui é o que se trabalha normalmente na 4ª série, no 4º ano. E aqui, ó, vindo mais para o canto, a gente vê as atividades que foram feitas. Ou porque o aluno teve sugestão para ele fazer, ou porque ele quis fazer livremente, tá? Então, aqui, ó, autor de correspondências, ele é proficiente. Como isso aqui é um olho, se eu clicar, vai aparecer para mim aquele final, o encerramento dele, que foi quando ele marcou lá que encerrou, tá? Então, eu vejo aqui, ó, como que ele fez essa atividade aqui, autor de correspondências, tá? Ele fez isso em 3 minutos, pô, fantástico, né? E aqui, ó, eu consigo ver quais foram os exercícios. É só clicar em cima que ele aparece. E como ele respondeu. Tá? Respondeu certíssimo, né? Tá tudo ok. Então, aqui a gente consegue ver isso. Tem alguns vídeos de apoio que ensinam o aluno. Como a gente está falando em ensino, uma plataforma adaptativa onde o aluno aprende lá, ele e o sistema aprende com ele, aqui aparecem as aulas. Então, aparecem alguns vídeos, ó. Oi, vamos conversar sobre como diferenciar o remetente do destinatário em e-mails. Todo texto tem um autor, ou seja, alguém que o produziu.
O e-mail é um formato de texto semelhante a uma carta, cujo autor também é chamado de remetente. Para saber quem é o autor ou remetente do e-mail, é bastante simples. Veja: de anapaula@aprimora.com.br para comércio@comércio.com.br. Prezados senhores, estou à procura... Vou ficar passando o vídeo inteiro, mas assim, ó, nesse módulo aqui, ele está trabalhando com o autor de correspondências. Quem foi que escreveu a carta, o bilhete, o convite, né? Quem é o autor do e-mail? Então, vai ter aqui esses vídeos para auxiliá-lo. E aqui, ó, estrutura do texto, foi muito mal esse aluno. Então, ele está com assunto em texto do cotidiano, olha isso, tá? O que acontece aqui, ó? Isso aqui é importante de vocês verem, tá? A gente tem dois níveis, o nível superior e esse nível logo abaixo. Quando começa a atividade, ele está no nível superior. Se ele for acertando, ele vai fazer lá um bloco de 5, 8 atividades e encerra, tá? Porque o aluno já estudou o que tinha que estudar, ele já viu o conteúdo que tinha que ver e acabou, ele é proficiente, encerrou. Caso ele erre, tá? Ele acertou a primeira, errou a segunda, ele vai assistir uma aula, aqueles vídeos lá que eu estava mostrando, explicando para ele. Vai falar sobre esse texto aqui do cotidiano, que está falando o que é assunto, o que é tema. Quando ele fizer isso, ele vai ter a oportunidade de fazer uma questão. Se ele errar essa questão, tá, ele vai continuar no mesmo nível e ele vai receber uma questão um pouco mais simples, para ajudar ele a entender. Esse é o tratamento de erro. Errou, errou. O que a gente pode fazer? Dar uma atividade um pouco mais simples para ele entender. Tá? Se precisar, mais vídeo. Aí, se ele acertar, ele pode ir para o nível acima. Errou, cai novamente de nível. Tá? Em vários momentos acontece o seguinte, ele acerta, o sistema pega e dá uma outra atividade no mesmo nível para verificar se ele realmente sabe o conteúdo ou se ele chutou ou acertou sem querer ou por tentativa e erro. Tá? Então, aparece uma outra questão no mesmo nível sobre o mesmo assunto e se ele acertar, o nível sobe. Acontece o seguinte aqui, ó, uma atividade de 8 questões pode virar 20, 30, 40, tá? Então o aluno sabe que não compensa ficar chutando. Se ele ficar chutando, ele não acaba nunca, tá? Não acaba nunca não, ele acaba, mas demora mais, é muito mais trabalhoso. E ele não vai ter uma pontuação boa. Então o interessante é pensar, raciocinar, tá? E ir acertando o mais rápido possível, a maior quantidade possível, sem correria, no tempo dele, mas ele vai fazendo as atividades para não ficar com esse monte de questões. Tranquila nessa parte? Isso aqui é a parte mais importante da Aprimora, tá? Essa parte da plataforma adaptativa aqui. Então aqui, ó, quando a gente for fazer as atividades, vocês vão ver que ele sobe e desce de nível de acordo com o número de acertos. Aqui em tempo real, a gente consegue acompanhar os alunos enquanto eles estão fazendo as atividades. Vem aqui em aplicar, escolhi a turma do 4º ano, tá? Então tá aqui, ó. Aluno Marcos. O que ele anda fazendo? Então, se ele está fazendo atividade lá, a gente consegue ver, a gente consegue enxergar, saber o que está acontecendo lá. Você vai saber que atividade que ele fez, que atividade que ele não fez, só acompanhando aqui em tempo real. Então, você sabe, você deixou uma tarefa para ser feita de hoje para amanhã, abrindo aqui você vê como é que os alunos estão respondendo. Aqui no índice do Aprimora, que eu estava falando para vocês, que dá para a gente ver todas as atividades. Isso aqui é lição de casa para vocês, é um desafio, tá? Para que vocês peguem aí, façam o login e estudem as habilidades que tem aqui trabalhadas, tá? Então, vocês podem pegar aqui, aplicar filtros. Vem aqui no índice do Aprimora e aplica filtros. Escolhe a disciplina, tá? Pode ser todas, todo o conteúdo dessa disciplina aqui é do meu nível que eu estou logado, tá? Por exemplo, escrita. Escrita aparece só para o nível 1 e 2, tá? Porque isso aqui já não é trabalhado mais nos outros níveis, tá? Eu vou abdicar aqui, vou tirar. Vou escolher aqui elementos do texto. Elementos do texto é trabalhado do 3º ao 9º ano.
eu vou pegar o que é trabalhado com elementos do texto do 4º ano, que é a nossa turma. Tá? E aqui, ó, eu posso escolher nível, módulo, eixo, habilidade, BNCC. Eu posso colocar também as habilidades. Legal trabalhar com habilidade, fica mais fácil da gente entender do que se trata esse módulo. E a gente pode ter os descritores também, tá? Se você quiser ter o descritor aí para saber do que se trata, é um resuminho, né, das habilidades. Fica mais fácil da gente entender. Aí está aqui filtrado, ó, elementos do texto do nível 4. Então, o conteúdo que o professor está trabalhando já está pronto aqui, ó. Tá? Já tem atividades prontas. São 7 nesse caso aqui. Depois, filtrando, você vai ter mais. E aqui do lado direito aparece esse olho. Esse olho vai mostrar a atividade. Clicando lá no olho, a gente tem aqui, ó, o módulo com todas as questões, inclusive os vídeos que aparecem. Se eu pegar esse primeiro aqui, ó, ele tem um texto, tá? E ele está pedindo para definir o que foi lido. Uma narrativa, uma explicação, uma receita, uma explicação sobre outro tema. A versão 2, tá? O mesmo assunto com um texto diferente. A versão 3, tá? Então, por isso que eu falei, se o aluno fizer a atividade, quando ele for fazer novamente, provavelmente ele vai pegar um exercício diferente. Então, não vai ter repetição para ele, não vai ser assim tedioso, tá? Conteúdos extra. Tá? Isso aqui são informações, aulinhas, tá? Mini aulas aí que o aluno vai ter sobre aquele assunto. Eu falo mini aula porque é uma aula curta, enxuta, rápida, sobre aquele tópico exatamente. Tá bem pontual mesmo. Então, tem uma aula sobre aquilo que ele não está acertando, que ele está precisando de ajuda. A ideia é que vocês peguem esse índice aprimora aqui e devorem. Você pega e entra aqui no índice aprimora, filtra, tá, para o seu nível aqui, para o 4º ano, e dê uma olhada em todas as atividades para vocês poderem trabalhar com os alunos. Aí vocês vão poder saber o que colocar em tarefas, o que colocar em avaliação diagnóstica não, que é automático, mas o que você vai colocar nas provas para ele. Você escolhe todas as questões. Tá, gostei dessa sequência aqui, que está verificando lá sobre o que o texto fala, tá? Identificar a finalidade do texto. Eu quero aplicar isso com meus alunos. Aqui do lado direito, ó, tem o agendar, tem o olhinho e tem o agendar. Se eu clicar no agendar, fica muito, muito fácil de passar isso para os alunos. Eu vim aqui, filtrei no 4º ano, coloquei lá na área que eu queria, achei a habilidade lá, vi o descritor lá do que me interessa, falei, poxa, agora, né, já verifiquei lá, olhei e falei, quero que meus alunos façam. É só clicar aqui nessa agenda, você vai selecionar a turma ou o aluno, dando um clique aqui, ó. Eu vou selecionar a turma do 4º ano. Se eu quiser selecionar só um aluno, no caso da Aline lá, clica aqui, ó. Vai aparecer a lista de alunos, você pode marcar ou desmarcar os alunos que você quiser. Tá? Selecionando isso, ó, você vem aqui e marca a data. Clica aqui na agenda. Isso aqui vai começar no dia 25, às 17 horas, e vai ficar em aberto até o dia 27, às 18h30. Então tá pronto. Agendei para o aluno, tá? Clicando aqui, o aluno já vai receber, na hora que ele abrir a agenda lá, um bilhete lá, um aviso dizendo que tem essa tarefa para ele. Quando ele clicar, vão aparecer essas atividades aqui. Tá? Então, é muito simples. Trabalhoso, assim, vamos dizer, para o professor, é dar uma olhada aqui e ver quais são as atividades. Conhecer as atividades, na hora de aplicar, fácil. Que facilita para o professor, não precisa ficar criando atividade, exercício. Já está pronto. Tá? E já vai lá para o aluno. Aqui, ó,
na agenda tem diagnóstico, prova e tarefa. Agenda do professor, tá? Aqui é o professor Marcos K. A gente vem aqui e dá uma olhada nas tarefas. A tarefa eu criei agora lá no índice do Aprimora e só agendei. Vocês viram como foi fácil, né? Tá aqui, ó. A turma do 4º ano é de língua portuguesa. Abre no dia 2, fecha no dia 31. Ou foi um outro abaixo que a gente fez? Tá aqui no grupo. A gente faz lá, gêneros textuais, apresentação em malha, tarefa 3, representante. Tá? Aí a gente tem aqui a atividade e dá para olhar a atividade, é só clicar aqui para a gente ver a atividade. A gente pode editar, a gente pode excluir, a gente pode mandar um aviso para o aluno. A gente pode clicar aqui no editar e, ó, você pode mudar o agendamento. Então, aquilo que a Aline perguntou, poxa, mas meu aluno não conseguiu fazer ainda. Então, você pode vir aqui, ó, e trocar o agendamento. Você vem aqui, clica, e deixa uma data maior para ele poder fazer. Você pode vir aqui também, ó, e mexer no conteúdo. Você pode adicionar mais módulos, mais atividades. É bom não colocar muito, porque senão fica pesado para o aluno fazer. Aí fica difícil dele fazer atividade, lá ficar 1 hora, 2 horas fazendo atividade, pode ser que fique pesado e tedioso para ele. Então, não coloque muitas coisas não, dá uma dosada direitinho aí. Tá? Se clicar aqui, ó, ele vai pedir para selecionar a turma de novo, eu excluí. Na hora de selecionar a turma, eu venho aqui, ó, Fundamental 1, 4º ano, eu clico aqui no canto, em vez de pegar a turma toda, eu escolho só os alunos que eu quero. Então, ó, eu pego esse aluno aqui, eu agendo para ele fazer essa atividade. Então, esses outros 2 alunos aqui não estão fazendo. O resto da turma toda, os outros 20 e poucos alunos, eu não vou marcar, porque só esse daqui que vai fazer. Os outros já fizeram, tá? Ou essa atividade é específica para ele, que ele precisa de um reforço, ou essa atividade é mais avançada, é específica para esse aluno. É só clicar aqui em salvar, salvar, e já está feito. Bem facinho. Pessoal, tudo quietinho aí? Dúvidas? Tá tudo ok? Tudo ok, Marcos. Não tem nenhuma questão no chat, não. Se os professores quiserem colocar, a gente lê. Opa, bacana. Obrigadão. Vamos lá. Eu vou sair aqui desse login e eu vou entrar com o login do aluno. Aqui pelo Hub Educacional. Vou sair. Vou escolher minha escola aqui. E vou entrar com o login do aluno agora. Esse aluno vai ser o Marcos.aluno 10. E a senha dele. Agora eu estou logando com o usuário do aluno, tá? Não é mais de professor. Um dos alunos lá de uma turma está logando. Como eu sou aluno, é o que eu falei para vocês, ó, eu tenho a Aprimora, eu não tenho a central da Aprimora. Como eu estou como login de aluno, eu não tenho como acessar aquela parte da central da Aprimora para agendar, nem para ver o índice Aprimora. Isso aí é exclusivo do login do professor. Mas eu, como aluno, posso ver aqui o Aprimora. Então, vamos lá. Academia de Matemática é uma bateria de exercícios aí que é proposto para os alunos irem fazendo. Se eles clicarem aqui, vão abrir atividades. À medida que eles vão fazendo as atividades, eles vão pontuando, tá? Então, é uma ideia para que eles avancem, para que eles se divirtam aí, conseguindo mais pontos, fazendo mais atividades. Nas indicações lá que eu falei para vocês, está aqui, ó. Esse em azul é a indicação de que algo foi agendado. Se está em azul, tá? Indiferente da gente escolher a cor aqui,
Se tem aqui essa indicação em azul, são coisas agendadas. Então, aqui é atividade de matemática e é uma tarefa. Poderia ser prova ou avaliação diagnóstica. Mas não, é uma tarefa, né, igual aquela que a gente clicou lá no cantinho lá, e já vem aqui para o aluno fazer. Aqui do lado, em língua portuguesa, poderia ser azul também, tá? Mas poderia ser verde, para ele fazer livremente. Poderia ser azul, que é uma sugestão. Sugestão não, é uma tarefa. Ou pode vir nesse laranja, que significa que é um reforço. Esse aluno aqui, ele errou muito tema em diferentes textos. Lembra aquele que apareceu um monte lá? Então, o aluno tem que fazer alguma coisa para recuperar ele. Ele tem que fazer alguma atividade para nivelar ele com os colegas, tá? Então, aqui ele vai ter atividade específica para ele. O outro aluno provavelmente não vai aparecer isso. Vai aparecer verde, vai aparecer azul, vai aparecer outra atividade para ele. Então, assim, a plataforma é adaptativa. Cada aluno tem um atendimento de acordo com sua necessidade, né? Atendimento individual aí. Então, aqui tem a pontuação do aluno, que é a minha pontuação, né? Eu, aluno, está aqui. Se eu clicar aqui na agenda do lado esquerdo, eu vou ver as atividades que foram agendadas para mim, aluno. Ó, minha professora não colocou nada de língua portuguesa para mim, tá? No momento, nesse período de 23 de janeiro até hoje, não tem nada agendado. A professora não colocou nada de língua portuguesa. Mas se eu for ver de matemática, tá? O professor lá colocou várias coisas para mim, ó. Tem atividades aqui que já passaram da data, 23 de fevereiro, 3h50 da matina, 23 de fevereiro às 4h15. Tá? Então, essas atividades aqui, ó, tão cinza, eu não consigo mexer mais, porque já passou. Algumas foram feitas, tá? Outras não, e eu não consigo mais acessar. Essas aqui, ó, que estão brilhantes, estão bonitas aqui, eu tenho que fazer. Então, tem prova, que está aparecendo até em vermelho aqui, ó, tem tarefa, tá? Eu devo fazer essas atividades porque o meu professor lá colocou e eu tenho prazo até para fazer isso. Vou fazer o seguinte aqui, ó, vamos fazer essa atividade aqui para dar uma olhada como que é fazer uma tarefa que está agendado. No zoológico, existem vários tipos e quantidades diferentes de animais. Arraste os animais de acordo com as quantidades. Então, ó, é aquele bloco de atividades, tá? Só que esse aqui é do primeiro e do segundo ano, né? Que a gente vai fazendo. Números que representam quantidades. Então, aqui, ó, tá tudo no nível alto. Se for acertando, ele mantém, senão ele vai caindo. O diâmetro da Terra de um polo até o outro é 12.713. 12.713, tá? Confirmando aqui, ó, eu posso avançar. Essa câmera fotográfica que aparece aqui é para a gente enviar alguma coisa que tenha no computador. Então, aqui, ó, se o aluno fez um desenho, se ele escreveu, se ele respondeu de uma forma que ele tem que mostrar para o professor, ele pode pegar e descarregar a foto no computador, tá? E depois ele abre a imagem e envia para o professor. Tá? Tem que ser um JPG ou PNG, tá? Os formatos normais aí de imagem. Então ele pode fazer no papel, tira uma foto, manda para o professor. Ó, acertou, ok, avançamos. 42.000, Ponte Qingdang, Haiwan, na China, tem 42.500 metros de extensão. Tá? Então, à medida que vai acertando, ó, aqui não tem passarinho, tá? A gente só avança, porque já não é mais o primeiro e segundo ano. Também não tem leitura de texto de enunciado, nem de alternativas. O aluno já tem que ter o domínio dessas habilidades. E vamos avançando mais aqui. Essa daqui vão fazer errado, 7.367, 7.367. Eu vou colocar igual aqui, não é isso que está pedindo. Está pedindo por extenso. E eu vou confirmar. Ele não apareceu verde, ele apareceu com X e laranja. Significa que não está correto. Repara que aqui em cima, ó, ele apareceu X e apareceu um vídeo. Quando eu tentar avançar, ele vai me dar uma aula. Oi, vamos ver um número escrito com algarismos e por extenso. Você sabia que a distância média entre o planeta Terra e o Sol é de 149.597.870 quilômetros?
Vamos escrever essa mesma distância por extenso, isto é, utilizando letras. Veja. Para ficar mais fácil, vamos separar esse número de acordo com as classes. 149.597.870. Prontinho, agora é só escrever cada classe. 149.597.870. Até a próxima! Agora sim eu consigo avançar. Repara aqui, ó, eu desci o nível porque eu errei. E agora eu tenho que acertar. Informação é falsa ou verdadeira? Nesse aqui não tem nem 4 alternativas, ó, é verdadeira ou falsa. Acertou. Repara que ainda não vai subir de nível. Por quê? Será que, ó, tinha duas, 50% de chance de acertar, né? 50% de chance de errar. Então, será que eu chutei ou será que eu acertei? Então, ele aparece a confirmação. Geralmente, quando desce o nível, para voltar ao nível acima, depois de assistir uma aula, ele vai sugerir aqui mais uma atividade no mesmo tema, no mesmo nível, para ver se realmente o aluno teve a compreensão. 2.500, a informação é verdadeira. Confirmou. Na hora que avança, opa, tá pedindo uma confirmação ainda, porque é muito fácil, né? 50% de chance. Ele está pedindo até uma terceira confirmação lá. 207, informação é verdadeira, confirmar. Agora sim subiu de nível. E acontece o seguinte, se ficar errando muito, ele vai parar a atividade. Se erra 2, 3, 4, 5 vezes, ele para, porque o aluno não está conseguindo fazer. Tá? Então, do que deixar ele frustrado, o sistema para, tá? E fica registrado que ele não conseguiu fazer e vai aparecer uma notificação para ele ver algum conteúdo lá em laranja, que é para ele entender isso. Aí, nesse momento, é hora de fazer algum tipo de intervenção. Então, assim, se ele acertar, acaba muito rápido. Se ele for em erros e acertos, ele termina também, só que vai ter mais atividades, tá? Uma quantidade maior. Se ele errar demais, aí o sistema trava. Se trava não, né? Ele para de ficar fazendo exercício, porque ele não está entendendo. Aí não adianta mais avançar. Aqui a questão dos módulos lá que eu estava falando. Tem sugestão do nível 3, repara a cor que está aqui, ó. Tá? Em língua portuguesa ele tem coisas aqui para recuperar. Matemática, sem sugestão, está livre, pode fazer o que ele quiser. Está sugerindo começar do nível 1 ali até. Tem mais alguns gráficos que a gente vai ver depois, é parecido com aquele gráfico inicial lá do professor, só que aqui é referente a esse aluno somente. Aqui, ó, como ele está problemático na parte de língua portuguesa. Então a gente sabe que aqui precisa dar um pouco de atenção para ele. O sistema mesmo já está fazendo isso, né? Mas a gente já está atento para isso, que o sistema já está trabalhando com esse aluno. Vou pegar o módulo aqui de língua portuguesa, nível 4. Autor de correspondência está proficiente. Relacionar texto, seu respectivo suporte. Ó, 2, 4, 5. Se fizer as 5 certinha, encerra. Se errar, vai ter 2 questões a mais, tá? Então, de 5 vai virar 7. Se errar depois, tá? Mais 2, fica 9. E assim vai aumentando. Pode aumentar muito, muito mais, assim, a ponto de preencher a tela toda aqui. O texto a seguir é um infográfico. Aqui embaixo está falando que publicações como essa podem ser encontradas em jornais e livro de receita, outdoor, árvores, revistas.
Só clicar em cima, confirmar. Se acertou, ó, certinho, e avança. Eu vou tirar o login aqui, eu vou voltar no login do professor, vou mostrar um detalhe para vocês. Vou sair aqui, escolher minha escola. Educacional. Ó, eu vou entrar aqui e vou acessar como aluno, tá? Tá no Hub Educacional, eu vou acessar como aluno. Só que eu vou estar usando a minha senha, meu login de professor. Eu não vou estar usando login e senha de aluno. Vou usar login e senha de professor. Opa. Vou lá na Aprimora novamente. Vou pegar o módulo aqui. Pegar um módulo qualquer aqui. Ó, vou testar a atenção de vocês agora, hein? Você sabe me dizer qual que é a resposta aqui dessa atividade? Estas são as flores de papel da coleção de Joana, que tem 12 anos. Quando perguntamos a ela a quantidade de flores que possui, ela nos diz que são 36 no total. Qual é a função do número 36 nesse caso? Então, ela respondeu que 36 é a quantidade total de flores que ela tem. A função do 36 agora o que é? Contar a quantidade de flores da coleção de Joana, medir o tamanho das flores de Joana, indicar que Joana tem 36 anos, ordenar as flores de Joana. Qual é a resposta correta? Alguém sabe? Qual a alternativa correta aqui? Alguém observando a tela consegue responder? Colegas? Ali respondeu letra A. Por quê? Como que você chegou nessa resposta, Lia? Como que você achou que era a letra A? Por quê? A Aline está falando a letra D, ó. D, né? É. Então, vou contar uma coisa para vocês. Eu loguei aqui com a senha, login e senha de professor, que é a mesma que vocês têm. Então, meu nível é de professor, meu acesso é professor. Só que eu loguei falando que eu sou aluno. Menti para o sistema aqui. Eu falei, ó, vou fazer login de perfil de aluno. Só que a senha que eu tenho é essa daqui. Ele falou, então tá bom, vamos logar. Você vai ter acesso aqui ao Aprimora do aluno. Chega na hora de fazer as atividades, repara que aqui em cima, nas bolinhas, a primeira letra qual que é? Então, em vez de aparecer só um lápis aqui pedindo para mim preencher, ele já está me dando a resposta. Então, eu venho aqui, ó. Se eu, professor, estou fazendo, eu não preciso ficar lendo tudo, tá? Eu só passo o olho, vejo sobre o que é,
É suporte, né? Suporte de texto. E eu vou fazendo. Tá? Vai para a segunda agora. Eu nem vi a pergunta. Vocês sabem qual a resposta? São os adesivos do coração, tem 25 no total. Qual a função do número 25? Resposta A. Só vai aparecer essa resposta aqui para quem é logado como professor. O aluno nunca vai ver isso, tá? Isso aqui é para vocês praticarem, conhecerem as atividades, fazer as atividades. Para o aluno não vai aparecer isso. Marcos, posso fazer uma observação dessa Por favor. atividade específica, né? Me chamou muita atenção, porque, assim, além, né, de oferecer essa atividade para o aluno, o professor pode aproveitar num outro momento, numa outra atividade, numa atividade no caderno, no quadro, numa folha, seja onde for, também para fazer análise, né? Então, assim, por que a resposta é letra A? Eu tenho ali os verbos contar, medir, ordenar, que também são indicadores importantes para poder encontrar a resposta. Então, o que eu meço, né? Onde que eu uso a ação de medir, de ordenar, de indicar? E aí, com isso, a gente vai além do objetivo em si da questão, né? Achei muito interessante. Sim, ela começa a desdobrar, começa a virar tema transversal, você começa a trabalhar com outros conteúdos, é bem bacana, assim. E a ideia é isso, não só o aluno trabalhar lá individualmente, né? Também pode ser aquilo que a gente estava falando, trabalhar em sala de aula. Você entra aqui nos módulos, trabalha com todos os alunos ao mesmo tempo. Bacana, bem isso mesmo. E bem observado aí. Tá? Então aqui, ó, com esse sistema, vocês podem fazer para verificar se o módulo é interessante. Placa de trânsito, 5 metros. No caso, qual é a função disso? Medir a altura máxima. No máximo 10 metros de comprimento. O que significa o 10 nesse caso aqui? Tamanho do veículo. Organização de fila para entrada no ônibus. Ordenar os estudantes para entrada no ônibus. Fazer isso até o final para ficar registrado. Norberto ficou entre Tiago e Kleber. Então, indica a ordem de chegada dos alunos na competição. Confirmou, tá certo, avançar. Tá, estão reparando aqui, ó, resposta aqui no lugar? Tá falando do vôlei. Tem o número nas costas da camiseta para identificar cada jogadora. Então, a função do número, né? Aqui tem vários números nos uniformes, nos modelos de uniformes. É um código para identificar cada uniforme. Para que a numeração em cada texto aqui? Para ter a sequência numérica. Aqui a gente confirma, avança. Calendário do mês de janeiro de 2022 é mostrado na figura abaixo. Ontem foi uma data, né? Data estranha. 22/2/22, chamado palíndromo. Então aqui, ó, a resposta vai ser a letra C. Uma sequência numérica. A gente confirma. E avança. Encerrou. Vamos resolver rápido. Ó, a pontuação foi bem alta, né? O nível é proficiente, então tem lá as 3 estrelas. E a gente pode imprimir um comprovante aqui de que foi feito, ou pode refazer a atividade. Aqui, ó, esse mapa da atividade, mostrando o que foi feito, não teve nenhuma queda, não foi preciso assistir nenhum vídeo, né, de suporte, fica aqui e fica registrado lá para o professor. O professor lá no relatório consegue pegar esse aluno aqui, ó, Marcos Kishimoto, consegue ver essa atividade de matemática do 3º ano que ele fez lá sobre números do dia a dia. Tá? E vindo aqui, ó, o professor consegue clicar se tem erro, se tem algum deslize aqui, ele clica em cima e ele consegue ver qual foi essa atividade que o aluno fez.
Aqui tem os vídeos para assistir. Ó. Mais atividades. Então, a ideia do Aprimora é isso, tá? Tem os dois módulos, o de aluno e o de professor. O módulo de aluno, ele vai pegar e ver as atividades. O módulo do professor, ele vai poder agendar atividades e puxar o relatório dos alunos, ver como é que está o andamento e o desenvolvimento do aluno. O sistema é uma plataforma adaptativa, então, assim, é aula particular. A ideia é que cada aluno tenha a sua aula no seu nível para fazer o desenvolvimento na sua velocidade, tá? Se ele for mais rápido, então o sistema vai auxiliar ele a ir mais adiante. Se ele tem dificuldades, o sistema vai ajudar ele a recuperar e ter o nível dos demais colegas. Se o nível é normal, né, é o básico, o sistema vai ficar auxiliando a aula do professor. Então, o aluno vai tendo aulas de reforço, vai tendo aulas de testes, né, para verificar, fazer sempre a avaliação diagnóstica, pensando sempre em avaliação não como conhecimento adquirido, mas assim, é nível em que está agora e como é que a gente pode acelerar, como é que a gente pode melhorar o aprendizado desse aluno, tá? Então, o sistema é adaptativo, não é um sistema fechado, onde ele vai fazer uma bateria de exercícios e no final vai falar, ele obteve nota 8, tá? 80% de acerto. Isso não quer dizer nada, né? Isso não quer dizer muita coisa. O interessante é saber como é que ele desenvolveu, como é que ele está crescendo, como é que ele está errando e acertando, para a gente poder atuar com esse aluno. Como é que a gente pode pegar e auxiliar ele. E o próprio sistema já faz isso, né? O próprio sistema já vai auxiliando o aluno a evoluir. Fica de desafio para vocês duas coisas. Entrar lá nas turmas e ver se na sua turma estão aparecendo todos os alunos. Se não estiver aparecendo todos os seus alunos, é porque está tendo algum problema de login e de associação do professor com a turma, tá? Então, precisa ver se está cadastrado direito você, se está cadastrado direito os alunos e se os dois estão associados. Aí, se tiver tudo ok, tem que aparecer aquela lista de alunos para você poder fazer atividade para cada aluno, para toda a turma, tá? E para você poder fazer análise depois. Se não estiver, fala com o representante responsável pelo cadastro na escola para ver o que está acontecendo. Então, assim, é para vocês mesmos fazerem isso. Olha lá se a turma de vocês está ok, tá? Se não tiver, pede para acrescentar, pede para verificar lá qual foi o problema. Qualquer coisa, eles têm um contato lá também com o positivo, eles podem analisar, podem ajudar a resolver, tá? Mas basicamente é isso. Olha lá se a tua turma está funcionando. É como você pegar seu diário de classe e abrir. Se os alunos não tiverem cadastrados lá, não tem como trabalhar, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Tem que estar todo mundo cadastrado. E a etapa 2 do desafio é vir aqui nos módulos. Nos módulos, não. No índice Aprimora, tá? E no índice Aprimora, fazer lá a busca, fazer a filtragem lá do seu nível de ensino e dar uma conhecida, reconheça o terreno lá. Dá uma olhada como é que está. Pode ser por descritor, por BNCC, tá? Pode ser pelo nível. Geralmente pelo nível, né? Você pega o nível lá e dá uma analisada em tudo, todo o conteúdo lá. Então, são as atividades personalizáveis. É muito fácil de você pegar, clicar e armar lá. Experimenta fazer algum agendamento, tá? Agenda uma tarefa lá para os alunos para ver e depois exclui. Coloca um agendamento para uma data futura, bem futura aí, daqui a 1, 2 meses. Aí depois você vai lá e exclui para ver como é que funciona. Não vai afetar em nada. O aluno, talvez, se ele entrar lá, ele vai ver, mas na hora que você excluir, já desaparece lá da lista dele, já não vai ter problemas. Tá? E não esquece disso, a plataforma é adaptativa, a plataforma é individual, tá? Ela vai pegar cada aluno e vai auxiliar cada aluno a aprender. É o sonho. É como se o professor tivesse um aluno na sala, né? Como se a gente pudesse atender aquele aluno em especial. Tá? A gente pode acelerar ele, pode recuperar, pode caminhar. Então, o Aprimora possibilita isso. A beleza do Aprimora é isso. É fazer essa adaptação aí dos conteúdos com o aluno. Tá? Pessoal, dúvidas? Gostou, Gemima? Legal, Aline. Experimenta fazer lá, Aline, experimenta fazer o agendamento só para um aluno ou 2 alunos. Experimenta ver como é que funciona isso daí.
Em vez de agendar para a turma toda, entra lá em agendamentos, né? Na central do Aprimora, lá com senha do professor, e agenda só para alguns alunos. Aí você vai poder ver lá se funciona, se é fácil ou não. Eu creio que seja fácil, não vai ter dificuldades. Todo esse conteúdo é muita coisa que tem, mas assim, à medida que você começa a mexer, você começa a ver que está tudo feito para dar certo. Ninguém sentou lá e falou, vou fazer difícil para complicar, né? A ideia é fazer tudo sequenciado, tudo muito simples para o aluno, para o professor. Então, é só seguir sequência. Tá? Para você fazer agendamento são 3 passos, né? Então tá bem facinho. E, poxa vida, é o que eu estou falando, né? É um material personalizável, adaptativo, tá? Aula individual. Pô, quem me dera quando eu estudei, eu pudesse ter isso, tá? Sem algumas dificuldades que eu tinha vergonha de perguntar, e o professor nem sabia que eu tinha essas dificuldades, e eu tinha que correr atrás da turma, e eu fiquei em alguns momentos para trás, em outros eu poderia ter acelerado, mas também não acelerei, fiquei lá aguardando. Então, esse sistema aqui faz tudo isso. Aí, acho que, poxa vida, bem bacana. Ô, Gemima, muito obrigado. Obrigado pela participação de todos aí, obrigado pela atenção. Muito bom isso. Marcos, quero agradecer, tá? Agradecer a sua apresentação, foi bastante didática, clara. Na verdade, assim, fez com que a gente quisesse realmente acessar a plataforma cada vez mais, né? E pelo visto aí os professores também sentiram o mesmo, né? Eu acho que o nosso trabalho é esse agora de não ter medo de explorar, né, de aproveitar, de colocar isso no nosso planejamento, de estudar a plataforma para inserir no planejamento e aproveitar o máximo possível como uma ferramenta que vai facilitar o trabalho do professor na recuperação dos alunos, no reforço, no avançar com aqueles alunos que têm condições, né, como tarefa de casa, como atividade complementar em sala. Então, o recurso é o que não falta. Então, agradecer a presença dos professores também. Puxa vida, obrigado, Simone, obrigado a todos aí. E assim, usem sem medo de errar, tá? Aproveitem, usem mesmo, testem, experimentem, não tem como, façam como os alunos, tá? Façam experiências aí, se apoderem do recurso. Agora a gente está nessa história de ensino híbrido, pelo visto isso daí vai ficar com pandemia ou sem pandemia, né? É uma tendência agora, né? A gente trabalhar com tecnologias também de ensino à distância. E o ensino híbrido aí acho que deve ficar. E ajuda bastante, né? Então, assim, experimentem, testem sem medo. Tá? Vocês estão com uma ferramenta maravilhosa aí. Então, aproveitem. E muito obrigado. Tá? Obrigado a todos aí. Obrigado, Simone. Até breve.